Bom dia, meninas do quinto ano. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Então, conferindo aqui o nosso horário, hoje nós teremos 2 aulas de matemática, 2 aulas de português e uma de geografia, tá? Aí, como ontem a tia Adna fez aí uma troca de horário e trabalhou geografia ontem, nós vamos trabalhar história hoje no lugar, tá bom? Então, vamos lá. Peguem aí o material de vocês, tá? A apostila de vocês de história e abra na página 52, tá? Nós demos início ao 3º capítulo de história, né? Falando das tradições orais e a valorização da memória, né? Vocês já resolveram a atividade aqui para mim, na página 50, né? Falaram qual a importância da linguagem oral para um povo, né? Escreveram algumas tradições da família de vocês. Depois nós entramos aqui que a nossa nação brasileira, ela é formada, né, da mistura de 3 povos, que são os indígenas, os portugueses e os africanos, é isso? Aí vocês também analisaram aqui a linha do tempo, né? População brasileira antes de 1500 era indígena, a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 e a chegada dos africanos ao Brasil aproximadamente em 1538. E vocês escreveram algumas contribuições que esses 3 povos deixaram para nós, não é isso? Então, agora nós vamos continuar na página 52 com o teorizando. Então, marca texto na mão, nós vamos ler juntos e grifando aí as informações importantes, tá bom? Então, vamos lá. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, no ano de 1500, aqui já viviam povos com hábitos e costumes e com uma organização social e política. Esses povos, chamados genericamente de indígenas pelos portugueses, possuíam muitas diferenças culturais entre si, desde a linguagem até seus rituais e suas formas de organização. Não possuía escrita, por isso, a importância da oralidade, usada como forma de transmissão de conhecimentos, mantendo-os preservados para as futuras gerações. Então, vamos lá. Quando os portugueses aqui chegaram, já vivia aqui, né? Os povos com hábitos e costumes e uma organização social bem diferente, que eram os povos indígenas. Como eles não tinham ainda escrita, a oralidade era muito importante, porque era através da oralidade, da fala, que eles transmitiam as suas histórias e a sua cultura. É isso? Então, pode grifar aqui embaixo, olha. A linguagem era importante porque usava como forma de transmissão de conhecimentos, mantendo-os preservados para gerações futuras. É isso? Então, vamos lá. 53. Os indígenas brasileiros, assim como os primeiros seres humanos, viviam em harmonia com a natureza, prestando culto a ela. Muitos deuses indígenas se relacionavam aos elementos da natureza. Para explicar as origens desses elementos, os indígenas buscavam narrativas míticas, ou seja, criavam histórias para explicar os dias e as noites, a passagem do tempo, as fases da lua, entre outros acontecimentos observáveis. Os portugueses, quando chegaram ao Brasil em 1500, não encontraram logo no início nenhuma riqueza em metais preciosos. O primeiro produto que lhes chamou a atenção foi o pau-brasil, árvore de madeira avermelhada, usada como corante na Europa e como base para a fabricação de violinos,
de violinos. Para explorar lá, os portugueses tentaram escravizar os indígenas, que de início colaboraram em troca de espelhos, contas e outros objetos de pouco valor para os portugueses. Entretanto, rapidamente o pau-brasil se esgotou no litoral do Brasil. Então, essa troca era o escambo, né? Vocês se lembram? Nós já estudamos que os portugueses trocavam o pau-brasil por bugigangas, espelhos, né? Miçangas, e era chamado o escambo. Mas isso levou a o corte em um número muito grande do pau-brasil. Continuando. Tentando uma nova forma de obter lucros e também de povoar o território brasileiro, a fim de evitar invasões, os portugueses iniciaram o plantio de cana-de-açúcar, produto com o qual já tinha experiência no cultivo nas ilhas das Antilhas. Para tanto, novamente tentaram escravizar os indígenas para o trabalho na lavoura, mas estes não estavam habituados a esse tipo de trabalho e se rebelaram. Os costumes indígenas eram muito diferentes dos costumes portugueses. Nesse contexto, teve início a escravização africana no Brasil. Pode grifar aqui, tá, gente? Olha, os costumes indígenas eram muito diferentes dos costumes portugueses. Como a escravização não deu certo, eles tentaram escravizar, então, os africanos, né? Na África, povos diferentes já tinham o hábito de escravizar grupos rivais, em um sistema em que a perda de uma guerra levava o vencido à escravidão. Tentando que esses povos africanos não se rebelassem, os compradores de escravos brasileiros separavam as famílias, os grupos que falavam o mesmo dialeto ou que tinham alguma proximidade cultural. Misturar esses povos, criando dificuldades para que se comunicassem oralmente, era uma estratégia para neutralizar a sua cultura e assim isolá-los, fazendo perder sua identidade. Olha que interessante. Vamos grifar aqui, ó. Misturar esses povos, criando dificuldade para que eles se comunicassem oralmente, era uma estratégia para neutralizar a cultura e isolá-los, fazendo com que eles perdessem a identidade. Tá vendo a importância da oralidade? Passar a cultura? Quando colocavam várias pessoas com costumes diferentes para conviver e elas não conseguiam se comunicar, elas iam perdendo a sua cultura. Entretanto, os africanos, aos poucos, foram conseguindo retomar sua identidade por meio da oralidade de seus contos e mitos, que paulatinamente começaram a ser inseridos e a fazer parte da cultura brasileira. Conforme visto em capítulo anterior, as religiões africanas vão se misturando ao cristianismo português, dando cara ao sincretismo religioso presente no Brasil. A tradição oral, os contos, os elementos culturais como danças, festas, alimentação de africanos e indígenas foram sendo transmitidos oralmente e se misturando à cultura europeia trazida para o Brasil inicialmente pelos portugueses. Então, vamos grifar isso aqui que é importante, tá? Pode grifar o parágrafo todo. A tradição oral, os contos e os elementos culturais de africanos e indígenas foram sendo transmitidos oralmente, porque eles não dominavam ainda a escrita, né? E se misturando à cultura europeia trazida para o Brasil inicialmente pelos portugueses. Por meio da oralidade, essas práticas foram dando características próprias à cultura brasileira, formando assim a nossa identidade e garantindo a sobrevivência das tradições desses grupos até hoje. Então, pode grifar aí também. Por meio da oralidade, essas práticas foram dando características próprias à cultura brasileira, formando assim a nossa identidade e garantindo a sobrevivência das tradições desses grupos até hoje. Muito bem. Então, vamos lá para o exercício.
De acordo com o que estudamos, marque a alternativa incorreta em relação à importância da tradição oral para os povos. Eu tenho aqui 4 afirmativas. Três estão certas, corretas. Uma está incorreta, errada. Eu quero que vocês marquem a incorreta, tá bom? Pesquise algumas palavras de origem africana ou indígena que usamos em nosso cotidiano. Compartilhe sua resposta com seus colegas. Muito bem. Então, vamos pesquisar algumas palavrinhas que são de origem africana ou palavrinhas de origem indígena e escreva aqui. Vou dar uma dica para vocês. Palavrinhas com J, a maioria das palavrinhas com J são de origem indígena, tá? Pajé, canjica e assim vai, tá? Agora, olha que interessante, nós falamos da importância da oralidade para a cultura. Como os indígenas, eles não dominavam a escrita, a cultura deles era passada através de contação de histórias, e eles também não sabiam como explicar os fenômenos da natureza, eles usavam as lendas para isso. Uma das lendas mais famosas, lendas indígenas, é a lenda da mandioca, tá? Então aqui vocês vão ler a lenda da mandioca e ilustrar a lenda com um desenho bem bonito. Lembra de fazer o desenho, de colorir também, tá? E aí, na hora da correção, nós vamos discutir um pouquinho sobre essa lenda, né? A gente sabe que a lenda da mandioca conta a história de uma menininha, né? Que faleceu, foi enterrada, e no lugar que ela foi enterrada, nasceu uma plantinha muito bonitinha, com uma florzinha, e aí eles passaram o tempo, eles descobriram que aquela flor era mandioca, né? E aí, por que chama mandioca? Por causa do nome da menina, que era Mani. Mas vocês vão ler, tá? A lenda bonitinha e vai ilustrar aqui, bem legal para nós, tá joia? Então, essa é a nossa aula de história de hoje.